E aí, rapaz, tudo bom? E aí, tudo bom? Parabéns, ficou muito legal a música. Eu espero que você tenha prestado atenção na mensagem das músicas. Afinal de contas, a Páscoa é para celebrar a morte, a ressurreição e que Jesus voltará. Como você sabe, eu estou um pouco afastado da igreja. Mas na época que eu vinha da igreja, eu nunca entendi essa coisa direito, sabe? Deus que me perdoe pela coisa. Mas eu nunca soube que eu estava correndo risco de vida, então por que Deus fez que vir morrer em meu lugar, sabe? Eu não entendi isso direito. Aliás, tem muitas outras coisas que eu não entendo. Por exemplo, por que Jesus teve que deixar o céu para vir aqui à terra? Por que ele teve que morrer em meu lugar se eu não estava correndo risco de vida? E por que ele vai voltar aqui à terra se ele já esteve aqui uma vez e foi crucificado? cara, pelo que eu estou vendo, você tem muitas perguntas. Então vamos começar um pouquinho. Mas eu só tenho que ir embora? Eu vou almoçar com a minha família, mas vocês podem esperar. É porque aqui é mais importante. Então eu vou te contar. Tudo é culpa do pecado. O pecado é o maior veneno que existe na humanidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E realmente é. Na época de Adão e Eva, quando eles pecaram, transferiram para a sua descendência a maldição do pecado. Por causa disso, toda criança que nasce hoje nasce pecador. Estou entendendo. Então, como você disse, o salário do pecado é a morte. É por isso que naquela época eles sempre sacrificavam animais para expiar o pecado. Naquela época, quando você cometia o pecado, você tinha que matar um animal para poder se purificar novamente. Mas imagina se a gente fizesse isso até hoje. Haveria extinção de todos os animais. Pois é. Então o que Deus faz? Ele envia Jesus por dois motivos. Primeiro, provar que é possível viver com Deus, apesar das tribulações, e nos dá a vida eterna. Está vendo? É a história da vida eterna. É isso que eu não entendo. Calma, a gente vai chegar lá. Jesus vem, exerce o seu ministério e então é morto pela forma mais humilhante da vida, na cruz. Peraí. Na época que eu vim para a igreja, eu sempre conversava muito com um vizinho e ele sempre dizia que nós tínhamos que crucificar o nosso eu. E às vezes também em algumas pregações eu ouvi alguns pastores dizendo que a gente tinha que carregar a nossa cruz. E agora você está dizendo que a cruz era símbolo de humilhação? Como é isso? Bom, a cruz é meio que um paradoxo. Ela significa humilhação, vergonha, mas também significa glória. Isso me lembra até o trecho de uma música. A cruz é o centro da história, é o ponto de partida. Ela é vergonha, mas é glória. Ela é morte, mas é vida. A morte de Cristo na cruz carrega em si uma mensagem que a mente humana é incapaz de completamente entender. Não a mente tão ampla ou o cérebro privilegiado que perceba tudo que se desenvolveu naquele corpo pendurado em dois toscos pedaços de madeira. Na batalha universal, que terminou por confundir a vitória com a derrota. A cruz, um símbolo desprezível, aliado às coisas mais vis da humanidade, tornou-se o mais perene, rico e significativo ícone da história. O sangue derramado, a violência, o horror, o castigo. Esse foi o cenário que deu início a uma história de amor e liberdade, de vida ou de morte. Através da cruz, surgiu a oportunidade de uma vida livre da escravidão do pecado, a que o homem estava sujeito. Essa história de liberdade e amor é parte de um plano divino e antigo, tão divino quanto incompreensível. Só o amor foi capaz de derrotar o ódio e o egoísmo. Só através da cruz surgiu a oportunidade de vida. Foi no Calvário que o universo pôde perceber
o que há de mais terrível e de mais sublime, de mais puro e vil. A cruz combinou contradições, juntou em um só momento o que há de mais humilhante e santo, revelou o que há de pior no homem e o que há de mais sublime em Deus. Interessante, né? Quando a verdade é grande demais, Deus usa poesia para se expressar e se fazer entender, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, onde não havia vida, agora há esperança, esperança de futuro, de crescimento, de fertilidade e frutos. Foi por causa da cruz que temos paz. Ele pagou o preço da nossa tranquilidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e o salmista afirma: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Mas o que há de mais importante é que nessa guerra o amor venceu. A cruz é o centro da história, é um ponto de partida. Ela é vergonha e glória. A cruz é morte, mas é vida. Na cruz a justiça e a paz. Tanta paz intensa ressurgiu o Salvador. A bondade se tornou fraca como o ódio. Pois a vida ressurgiu como a
Sabe, eu entendo mais ou menos a história. Você continua falando que qualquer coisa eu pergunto. Ok. Como eu ia dizendo, Jesus veio, exerceu seu ministério na terra, curou, sarou, ressuscitou o morto, pregou a palavra de Deus e foi morto. Lembra quando eu te falei que toda vez que comete um pecado, uma morte acontece? Lembra? Pois é. Então Jesus veio e morreu. Para não só o pecado daquela época, mas o pecado de hoje e o pecado que ainda vai acontecer fosse perdoado. É por isso que a gente diz que o sangue de Jesus tem todo o poder sobre nossa vida. Assim, não que eu esteja reclamando, até porque Jesus nos fez um grande favor, mas não dá para entender isso. Jesus era inocente. Por que ele veio morrer em nosso lugar, sabe? Não dá para entender isso. É amor. Amor não se explica, amor se sente. E o amor de Deus é incondicional, infinito.
com toda essa conversa, eu fiquei até meio sem graça, meio sem jeito, em pensar que Deus nos ama tanto e eu não amo como deveria. Mas o amor de Deus nos constrange. É verdade. Tá bom, eu já entendi a história do pecado, que Jesus veio para nos libertar do pecado, mas aonde o céu e Jesus voltando entra nessa história toda? Bom, no céu não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá pecado. Lembra quando eu te falei sobre Adão e Eva, que quando pecaram, toda a sua descendência foi amaldiçoada? Mas Jesus veio libertar do pecado. Exatamente. Mas antes de Cristo morrer, nós éramos escravos do pecado. Éramos condenados à morte, ao inferno. Mas aí, Jesus morreu por nós e nos comprou com seu sangue. Logo, pertencemos a Ele. Então hoje, se você aceitar Jesus, você tem direito à vida eterna. Cara, eu tenho certeza disso, porque foi Jesus o inocente, foi Jesus que morreu por nosso pecado. Então é Jesus que merece o céu, não nós. Mas Deus é gracioso. Ele morreu por nós para que pudéssemos ficar perto de Deus. Não é por mérito, mas por amor. Sabe, o amor de Deus é muito profundo. Realmente, é muito profundo mesmo. E nós nos esquecemos muitas vezes que Ele fez por nós. A Bíblia diz que nós temos que nos preparar para a sua volta. Eu vou falar isso também. Já pensou se Jesus voltasse agora? Estou preparado para a volta de Jesus. Mas devia se preparar. Jesus pode voltar daqui a 10 anos, ou pode voltar daqui a 10 segundos. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: será que eu estou preparado para a volta de Jesus? E você? Está preparado para a volta de Jesus?
Tendo essa conversa com você, eu tomei uma decisão. Eu vou voltar para Jesus. Que bom. Vou voltar para a igreja, sabe? Hoje, quando eu estava me preparando para vir para o culto, eu não imaginei que a minha Páscoa ia ser desse jeito. Deus me chamou para falar comigo. Que bom, esse papo também me deixou muito feliz. E também, na Páscoa, eu costumo esquecer dessas coisas, né? Não devia esquecer. A gente devia lembrar mais de Jesus e de se preparar mais para a sua volta. Não só se preparar, nós devíamos também pregar as pessoas que Jesus está voltando. A Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho da Criatura. É verdade. Eu sei que a gente tem que pregar, mas às vezes dá um medo, uma vergonha, sei lá. Olha só, imagina se Jesus tivesse vergonha de morrer na cruz. Medo, tudo bem, você está com medo, mas você faz. Mas imagina se eu tivesse vergonha de falar de Jesus para você agora. Jesus poderia voltar daqui a 10 segundos e você ia para o inferno. Eu acredito nisso, rapaz. Não fala uma coisa dessa. Mas é verdade. Às vezes nós temos muita vergonha de falar de Jesus e a gente esquecemos da pessoa que pode ir para o inferno por causa disso. Sabe o que eu fico pensando também? Às vezes a gente liga a TV e só vê tragédia, cara. Às vezes não, né? Hoje em dia, na maioria das vezes, a gente liga a TV e só tem tragédia. É filho matando pai matando filho, o prédio que caiu, a cidade que é alagada, gente soterrada. E sabe o que eu fico pensando? Será que alguém falou de Jesus para essas pessoas? Eu fico pensando, é muita tragédia, é muita coisa ruim, é muito difícil ligar a TV hoje em dia, cara. Mas tudo isso já estava escrito desde o começo. Estava escrito que rei se levantaria contra rei, nação contra nação, haveria fome, enchente. Infelizmente, essas coisas têm que acontecer, porque anuncia a volta de Jesus Cristo.
me deu vontade de chegar lá para o céu. Sabe, imagina a gente vendo Deus face a face, encontrando muita gente que já se foi. O céu vai ser tudo de bom, cara. É verdade. E essa tem que ser a nossa esperança. Porque quando nós nos sentimos fracos, desanimados, nós temos que lembrar que Jesus guardou um lugar para a gente lá em cima. Ele fez várias moradas, terá escadas de ouro, será maravilhoso. E não podemos esquecer do sacrifício de Jesus por nós, amigos. E você, igreja amada do Senhor, não deve se esquecer do sacrifício de Jesus. Toda vez que nos sentimos desanimados, temos que renovar a nossa esperança de que um dia Ele voltará. E um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No céu não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor. Mais que chocolates e um dia de família, celebre o Rei que morreu e ressurgiu para te dar vida. Igreja, gostaria de convidar vocês para cantar conosco esta música. Vocês poderiam ficar de pé? Aleluia.
Deus é bom. Glória a Deus. Glória